Saudação de paz, meus irmãos. Saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Aqui é ainda a quinta aula, porém a sexta parte, se eu não me engano, depois eu vejo direito, a sexta parte ainda do tema da nossa quinta aula, que é a carne, uma prisão com a porta aberta, né? Porém, mesmo sabendo que essa prisão, que essa cela, que essa cadeia, que este cárcere tem agora uma porta aberta que foi mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, nós sabemos que homens se colocam, se aprisionam nela, como eu tenho já mostrado diante de algumas outras aulas. Agora eu vou destacar aqui Romanos 7. Aqui é Romanos 7, ó, Romanos 7, versículo 24 ao 25. Pega a sua Bíblia, acompanha o versículo rico e eficaz para a nossa alma. Romanos 7, versículo 24 ao 25. Eu estou colocando ele em grego, que aqui eu vou mostrar com mais profundidade, né, e aumentar ainda o significado que ele pode causar em nossa vida. Aqui é o versículo que Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que texto tremendo. E o 25, ele entende qual é a resposta para essa tal questão, meus irmãos. E o texto grego é Taláporos ego antropo, times rusetai ectusomatos tutanatotuto. E o versículo 25 é o versículo que ele fala: graças a Deus, por conta do Senhor, né, pelo Cristo Jesus, ou por Jesus Cristo, o Senhor nosso, porque eu, pelo entendimento, pela mente, sirvo a lei de Deus, porém pela carne sirvo a lei do pecado. Olha que texto tremendo. E o texto, o versículo 25 é: caris, ou diante da sua declinação e derivação, né, que é a ação de graça aqui, graças te dou, Eucaristo detor teordia e Jesus Cristo to Kyrio rimon. Ara com autos ego tumen noi do leon non teu derdessar e nomo ramatias. Observa que mesmo Paulo sabendo que a determinada cela, meu Deus, que a determinada prisão, o cárcere, a cadeia, mesmo ele sabendo que ela se encontra aberta, que ela se encontra com saída, que ela se encontra com escape, com as fechaduras arrancadas, mesmo assim, ele sente na pele o peso dessa prisão. O versículo 24 é o peso do conteúdo que esta prisão está trazendo. Ele sente, olha a expressão taláporos ego antropos, miserável homem que sou. Olha, e aí, quem me libertará? Aqui a expressão rusetai. E rusetai aqui é libertar com força. Libertar com força. Meus irmãos, rusetai aqui é alguém que pode arrancar bravamente da tal prisão.
Meu Deus, olha isso aqui. É ele sabendo que ainda que essa prisão tem um escape, mas ele está sentindo o ferrugem. Meu Deus, a força, o peso que esta prisão tem. Quem vai libertar? Olha aqui, ó, Ek, que é o de dentro aqui, ó. Meu Deus, aqui, ó. Ek, e Ek é o quê? É a preposição. É a preposição que aponta de dentro de. De dentro. Somatos, né? Somatos. Aqui, ó, que é o corpo do vocábulo soma, que é o corpo. Quem vai me libertar do corpo tánato dessa morte? Olha isso aqui, meus irmãos. Meu Deus, tánatos. Que é o quê? Que é morte. Paulo aqui ele está sentindo o peso ainda, mesmo sabendo que o sacrifício de Cristo foi poderoso para tirar ele. Paulo aqui está gritando. Ele solta o grito, ele sente a cela aberta, mas ainda a umidade das suas grades da carne. Ele sente essa cela aberta, essa prisão aberta, mas ainda o cheiro, a fragrância, a ferrugem da lei mais forte do que a tua vontade. Meu Deus, mesmo ela estando aberta, Paulo aqui, ele está sentindo este peso. Olha, o teu cheiro, a tua fragrância, a umidade ainda da ferragem, a umidade da ferragem. Meu Deus, mesmo ele sabendo que tem um escape, ele aqui, ele está gritando. Ele está gritando. Aquele grita. Aquele solta um grito. Meu Deus, miserável homem quem sou. Quem me libertará? Quem vai me libertar do corpo desta morte? Olha o grito. Ele está sentindo o peso. O cheiro, a fragrância, é como se ele estivesse vendo as umidades da grade nessa carne dele. As umidades dessa grade. Na carne dele. Ele sente ao ponto de falar: quem vai me libertar? De dentro, é do corpo, é de dentro, rapaz, é algo que está dentro, de dentro do corpo dessa morte. Se você não entender, meu irmão, eu entendo no teu lugar. Olha que assunto tremendo, olha o peso, olha a gama. Meu Deus, ele sabe que esta lei, porque o 25 ele mostra que quando ele consome o pecado na carne, ou quando a vontade vem, a lei é mais forte do que essa vontade dele. A vontade dele resistir, muitas das vezes, a lei desse pecado, dessa carne é mais forte, fala mais alta ainda. Meus irmãos, se você não entender, eu entendo no teu lugar. O grande vocativo triunfal vem no versículo 24. Meu Deus. Por quê? Porque ainda que ele vê, ainda que ele sente, no 25, ele solta o grande vocativo com alegria. Eucaristo. Isso não é qualquer louvor, isso não é qualquer cantar, é uma ação de graça. Eucaristo detor teordia Jesus Cristo toquilho rimon. Que é isso? Graças a Deus, ou graças do a Deus. Graças do a Deus. Eu aqui, ó,
Meu Deus, deixa eu ver. Graças do a Deus. Ao dia que aparecendo, eu já mostrei muitas vezes, que é o através e a consequência, é o por meio, a consequência, entendeu? E Jesus Cristo, o Senhor nosso, olha aqui o pronome, meu Deus, o pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Graças a Deus. Então, ele sabendo disso, ele sente o peso, mas no versículo 24, é como se ele estivesse cantando, ou mais ainda do que cantando, mais do que cantando, mais do que louvando, uma ação de graça, uma ação de graça. Ele sente o peso. Imagine, irmãos, o que é. Isso é alguém que não está cedendo ao determinado erro, ou se envolvendo de uma tal maneira que o teu corpo, ele vive naquele erro. Mas é alguém que está sentindo o peso de estar envolvido diante desta prisão. Ele sente o peso, esse cheiro, a fragrância. É uma umidade de ferragem, a umidade dessa grande ferragem em tua carne, na carne dele. É a lei desse erro que muitas das vezes fala mais alto do que a tua própria vontade. Mas no 25, ele canta, ele louva, ele dá ação de graça, ele dá um cântico, é liberto aqui nesse 25. Um cântico liberto. Ele está mostrando aonde ele pode se alegrar, mesmo sabendo desse grande peso aqui, mesmo sentindo o peso dessa grande prisão ainda no teu corpo. Meu Deus, esta é, meus irmãos, a sexta aula para nós entendermos veemente mais a grande guerra que estamos. E o que é você muitas das vezes ceder ou entrar diante dessa prisão? E aqui eu estou mostrando alguém que sabe que a porta dessa prisão está aberta. Alguém que é liberto no meditar, no andar na lei de Deus, mas ainda sente e sabe que a lei do erro é bem maior muitas das vezes do que a tua vontade. Observa o que ele mostra aqui. Ele fala que dá graça a Deus, o nosso Senhor, né? É Cristo nosso Senhor, o Senhor nosso. Mas ele fala que quando na mente, aqui ó, nós. Deixa eu colocar aqui para os irmãos ver o que está nós. Quando na mente, o que é mente? E é que é no entender mesmo. No entender. No mais profundo do teu intelecto, no mais profundo do teu cognitivo, no mais profundo da tua mentalidade. Nesse entender, ele fala que serve aqui duro, palavra por palavra, meus irmãos. Meu Deus. Aqui está duro, mas é de duro, que é ser servo. No entender dele, na mente, no querer do seu cognitivo, ele serve a lei de Deus, nomo do teu. Meu Deus, aqui ó. Vou botar ela toda novo. Teu. Então, nesse entender, o que acontece? Ele serve Deus na tua lei, para que ele serve. Não lembra de lei? Lei de Deus. Ele serve a lei de Deus. Mas ele sabe que na carne, meus irmãos, aqui ó, que na carne, sabe? Que na carne, a lei do pecado, nomo hamatias. Aqui ó. Hamatias.
Meu Deus, a lei do pecado. Ele sabe disso, ele conhece isso, ele é humilde para falar isso, que sente o teu corpo e chama esse corpo de morte. Quem há de libertar ele, arrancar com força, bravemente tirar ele dessa prisão, tirar ele dessa cela? Miserável homem que sou. No 25 ele canta, ele dá um brado de libertação. Ele mais do que canta, ele mais do que canta, ele mais do que louva, é uma ação de graça, é um cântico de libertação. Meus irmãos, você não entendeu, entendo no teu lugar. É a explosão da vitória. É um louvor que ele arranca das entranhas dele aqui, ó, esse 25. É um louvor de vitória, que saiu das suas entranhas, com grande eficácia ele pronuncia, com vigor e com esperança ele pronuncia. Meu Deus, este é, meu irmão, a grande prisão que estamos envolvidos nela, ao ponto de alimentarmos mais a lei de Deus, ser alimentado mais pela lei de Deus do que pela lei do pecado. Se você pega o versículo 24, ele geme ali com esta prisão, por conta do pecado desta prisão. Mas se você pega o versículo 25, ele canta como um redimido. Olha aqui, ó, no verso 24, ele fala, ele pronuncia com grande tristeza, porque ele está sentindo a dor, o gemido do pecado, dessa prisão. Esse sol. Porém, aqui no 25, ele canta como alguém que está redimido, alguém que está redimido, bravamente, com felicidade, bravamente ele se expõe. Meu Deus, arranca das tuas estranhas, como se estivesse falando, aquele que me tirou de dentro dessa prisão, aquele que me tirou de dentro dessa prisão. Ele sabe que algo o quis o prender, algo quer que ele se submeta a esta prisão, algo quer que ele envolva nesta prisão, cheio a fragrância, a carne sente, mas na mente dele, no homem interior, ele sabe que é lá que ele encontra essa libertação na lei de Deus. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração. A lei de Deus possa preencher as nossas vontades. Amém.